Esse é o seu querido programa, A Voz da Libertação. Queridos irmãos e ouvintes, aqui ao meu lado está nosso irmão Johnny. Nosso irmão é professor em português. Ele vai saudar os nossos ouvintes e vai fazer-nos um estudo maravilhoso aqui, irmãos, irmãs e ouvintes, sobre a televisão. Vocês, irmãos e irmãs, que acham que a televisão não é um aparelho nocivo à tua vida espiritual e até à tua saúde, preste atenção nesse estudo que vamos ouvir agora, em nome do Senhor Jesus. Querido irmão Johnny, saúde os nossos ouvintes. A paz do Senhor, missionário Davi Miranda, e a paz do Senhor, amada audiência do programa A Voz da Libertação. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo façam-se presente em vossos lares e a bendita unção de Deus possa garantir uma vida espiritual abundante através desse ensinamento baseado na Santa Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, sobre os males e o mau caminho ensinado pela televisão. Irmão João, irmão sabe que, irmão Johnny, aliás, não sabe que a televisão é o que mais está destruindo lares, famílias, destruindo a vida espiritual do povo e até a saúde do povo. Então eu gostaria que o irmão desse-nos esse ensinamento para que nós, ouvintes, possamos, como devemos se livrar desses males tão nocivos, não só a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida física, tão prejudicial também à nossa saúde. Presta atenção, ouvintes. Até meados de 1960, o rádio era proibido nas igrejas. A maioria das igrejas evangélicas, até a década de 60, proibiam o rádio porque toda espécie de mundanismo somente eram transmitido pelo rádio. Então podemos lembrar que no rádio, antes da década de 50, com a chegada da televisão, existia um público, uma audiência esplêndida, através das coisas que eram oferecidas pelo rádio. Então, antes da década de 50, as partidas de futebol, luta livre, seriados e principalmente as novelas. As novelas eram passadas em um mesmo horário, então as pessoas ficavam presas na frente do rádio e não saíam do rádio para saber o final, o enredo, o que aconteceria em cada capítulo e sobre o desvendar e a história sobre cada personagem. Só a Rádio Nacional, entre 1943 e 1945, levou ao ar mais de 116 novelas. E no ano de 1946, mais de 20 novelas de meia hora diárias. O exemplo de novelas. As pessoas andavam presas, perplexas, os crentes não queriam congregar, a oração estava se acabando, as irmãs não queriam mais de cultuar a Deus, de ir às consagrações, as igrejas andavam frias, então devido a estas coisas o rádio era proibido. Sendo que as novelas que as mulheres e até os homens viam, temos o exemplo de Sua Vida Me Pertence, O Fio da Meada, A Moça que Veio de Longe, Direito de Nascer, A Alma Cigana, A Deusa Vencida e muitas outras que, se nós fôssemos falar aqui, passaríamos o programa inteiro falando nomes de novelas que eram transmitidas pelo rádio. Mas a televisão chegou em 1950 e a disseminação deste aparelho ocorreu de 1957 em diante, posto que as famílias mais pobres obtiveram condições de possuir este aparelho. O rádio, até então, era chamado de caixote do diabo ou caixa mágica de som. Pelas igrejas evangélicas. Sim, missionário, as igrejas evangélicas assim chamavam o rádio. Como? Caixote do diabo ou caixa mágica de som. Eu lembro quando me converti, era proibido os crentes ter rádio em casa, porque só tinha programas mundanos e era proibido, e os que assistiam, tinham rádio, eram disciplinados pelos pastores. E isso sem falar nas igrejas pentecostais, hein, missionário? Até mesmo as igrejas que não
eram pentecostais, disciplinavam também. Eles não aceitavam o rádio de forma alguma, chamando-o de caixa mágica de som ou caixote do diabo, devido às partidas, às lutas livres, às novelas, as lendas e outras coisas, comédias, essas coisas que eram passadas pelo rádio. Que ano era mais ou menos isso? Isso até a década de 50. Imagina dali para cá, quanta pornografia, quantos programas mundanos que só fala em sexo, a música de hoje em dia só fala em sexo. Imagina, irmãos, já naquela época já era proibido pela doutrina da palavra de Deus, e os pastores das igrejas pentecostais e até dominacionais, aquelas que não creem no Espírito Santo, que não recebem o batismo com o Espírito Santo, proibiam os seus crentes usar ter rádio em casa também. Então, agora a partir de 1950 veio a televisão. Só que o aparelho, missionário e ouvintes, eram para as pessoas ricas, que os pobres não tinham condições de tê-lo. A partir de 1957, os pobres obtiveram condições de possuí-lo. Então, a televisão passou a ser chamada pelos crentes de demônio quadrado. Porque todo mundanismo, toda espécie de pecado, de carnalidade, de pornografia, que eram transmitidas pelo rádio somente através de audição, as pessoas agora puderam ver, puderam ouvir e puderam ficar de frente à televisão vendo cenas imorais, vendo as novelas a olho nu, contemplando os horrores dos jornais, as destruições. Então o rádio passou a ser chamado, aliás, digo melhor, a televisão passou a ser chamada de demônio quadrado. E o rádio, que até então era proibido, as igrejas liberaram. Porque todo o conteúdo imoral foi para a televisão. O rádio não queria dizer mais nada. Porque agora os crentes podiam ver, podiam escutar e podiam se deliciar através das ofertas de Satanás que eram lançadas pela televisão. Então, a partir da década de 60, o rádio passou a ser usado na evangelização. Os crentes passaram a usar o rádio para ganhar almas para Jesus, porque os programas mundanos do rádio foram se acabando e hoje em vista são bem poucos, comparando-os com a televisão. E temos o exemplo do programa Voz da Libertação, que é um dos pioneiros no rádio nacional nas programações evangélicas. Creio que mundial, né, irmão? Mundial, missionário, mundial. Aqui estamos no mundo inteiro, né? É verdade. E a origem da televisão, ela está ligada à década de 1920, com o trabalho de pioneiros que trabalhavam através da difusão que pudesse bolar um aparelho que transmitisse a imagem. Então temos um exemplo de um pioneiro, John Logie Baird. E na década de 1950, a televisão chega ao Brasil com toda a força, com toda a garra, até os dias de hoje. O mal se espalhou rapidamente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a evolução da televisão no Brasil pode ser comparado como uma das evoluções maiores em todo o mundo. Por exemplo, missionário e ouvinte, em 1970 existiam 4 milhões de lares com televisão. Em 1980, 14 milhões de lares. Em 1990, 26 milhões. Em 1995, 31 milhões. Em 1999, aos dias atuais, 38 milhões de lares com televisão em casa. Agora, isso é só no Brasil, né? Só no Brasil. Corresponde, missionário, a 87% da população brasileira. 87% da população brasileira possui televisão em casa. Agora temos uma novidade. Somente 85% dos lares brasileiros possuem uma geladeira. Então existem 36 milhões de lares com geladeira e 38 milhões de lares com televisão. Qual será mais útil no lar, a televisão ou uma geladeira? Irmãos e ouvintes, responde agora aí. Tem menos geladeira nos lares do que televisão.
Televisão tem mais de 2 milhões, mais do que geladeira nos lares. Nos lares. O que o pecado faz, o que Satanás faz, como o diabo engana o povo, não é verdade, irmão Johnny? É verdade, missionário. E olha, a geladeira conserva os alimentos, esses não se estragam, e a televisão faz o que de bom? Leva o homem para o inferno. É essa obra satânica que ela faz, condenar e levar o homem ao fogo do inferno pelas coisas terríveis que ela transmite. A Bíblia, missionário, condena fortemente a televisão. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é. Anátema quer dizer maldito. Maldito, amaldiçoado. É a pessoa anátema, uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então se torna maldito a pessoa que recolhe a televisão dentro de casa. Segundo as palavras de Deus pela boca de Moisés, a pessoa que põe televisão em casa, ela está amaldiçoada por Deus. Não porás, pois, abominação, quer dizer, maldição em tua casa, para que não sejas anátema. Para que não sejas maldito, tá vendo, irmãos e ouvintes? Assim como ela é. De todas a detestarás, de todo a abominarás, porque anátema ela é. Maldita ela é, estão ouvindo? Agora, o contexto desta palavra diz respeito ao pecado de idolatria, que Deus estava usando Moisés para proibir os hebreus com as idolatrias dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus, dos amonitas, dos moabitas e assim por diante. Mas existe uma maior idolatria do que televisão? Não, missionário. Idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus no coração do homem. E até no lugar da geladeira na casa deles. Já tomou o primeiro lugar, porque eles preferem a televisão do que a própria geladeira. Então veja, irmãos e ouvintes, como o diabo cegou a mente humana de tal maneira que prefere um aparelho que vem prejudicar a sua vida espiritual, prejudicar a sua saúde, porque quando somos prejudicados espiritualmente, é claro que a nossa saúde também está prejudicada. É verdade, missionário. E a televisão é um ídolo terrível, porque o homem não consegue ficar sem ela. Você veja, a televisão ela tira o tempo dos crentes na oração, na leitura da Bíblia, no louvor, na evangelização e do culto ao verdadeiro Deus. Estas coisas são tiradas pela televisão. E até de dormir mais cedo. É verdade, missionário. Eles ficam até altas horas de frente à televisão, vendo as pornografias e os programas com cenas de sexo na própria televisão. Verdade. Então, por isso ela é uma abominação dentro das casas. E Deus falou que não pode ter abominação dentro de casa. A Bíblia também proíbe a televisão no Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim, diz o Senhor. Deus repreendendo aí, né? Repreendendo. E veja que não pode nem pôr diante dos olhos. O crente não deve nem colocar diante dos olhos coisa má. Imagine ter o aparelho em casa. Eu tenho dito nas pregações, irmão Johnny, que aqueles que têm televisão em casa, eu faço um desafio a eles. Não tem um que não esteja cheio de problemas, cheio de luto na própria família. E ainda mais, que tenham enfermidades até mesmo incuráveis. É verdade. Porque são enfermidades espirituais, que ele vive abaixo de medicamento, mas apenas anestesia a dor, a enfermidade por alguns momentos, e depois continua. Porque a televisão é realmente a imagem de Satanás. É a coisa má, a imagem de Satanás, conforme Davi falou. Ele diz, olha aqui, por que ele é coisa má, missionário? Porque 90% dos programas de maior audiência são os que contêm cenas de sexo. 90%. Vê aqui, não tem nada a ver um comercial de um sabonete, mas ali eles colocam uma cena de sexo, uma mulher seminua no meio para chamar a atenção. Então vê que é coisa má. E o povo gosta disso, né? Então, se não tiver, eles descobriram que se não tiver essas cenas de sexo, eles vão ter menos venda do produto deles. É verdade, missionário. Isaías capítulo 33, versículos 15 e 16. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue,
e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Promessa de Deus para aqueles que abandonaram a televisão. E olha, missionário, tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. E quem fala de derramamento de sangue não é televisão? Os telejornais. É verdade? Os telejornais, o que eles passam só são derramamentos de sangue. Qualquer coisa eles falam de sequestros, de pessoas que estão morrendo, de mortandade, de martírio, de estupro. Então essas coisas fazem a população viver uma vida insegura, uma vida sensível. Eles vivem aterrorizados. O ser humano hoje anda pela rua aterrorizado, esmorecido devido aos telejornais que falam do derramamento de sangue, ali os crentes estão vendo e a população também. Acho que por isso que eu não tenho medo de nada, eu não vejo nada disso, não ouço. Então, eu não fico atemorizado. E eles ficam, e é verdade, eles ficam, todo mundo está cheio de medo de andar na rua, só fala de bandido, de assalto e tantas coisas más. Então isso traz a amedrontar o povo, não é isso? É verdade, missionário. E a promessa para quem deixar estas coisas é habitar nas alturas, nas fortalezas das rochas, o pão não vai ser tirado e a água será certa. Promessas que Deus faz para os que se desviam do mal e do pecado, né? É verdade, missionário. Ainda Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aí está. Irmãos, aí está vocês que gostam dos programas mundanos do rádio, televisão, e recolhem o mundo dentro de casa através da televisão. Vocês, irmãos, estão colocando coisas más diante dos vossos olhos e trazendo o que mesmo que diz aí? Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Aí está, irmão. Porque vocês vivem lutas, tribulações, tantos males. Irmãos, experimenta, faça a prova de Deus. Abandone os teus programas mundanos do rádio, da televisão. Música, abandone o pecado. E eu garanto que tudo vai melhorar na tua vida. Se não melhorar, vem aqui e eu vou me curvar diante das tuas palavras. Glória a Deus, Senhor. E, olha, só por uma cena, Jesus está falando que o corpo da pessoa fica mal. Se os olhos forem maus, todo o corpo é mau. É tenebroso, é maldoso. Agora, por meio dos filmes, das novelas, dos jornais, e até um comercial que o crente vê, todo o corpo dele, missionário, pode ficar imundo e condenado. Isso em poucos segundos. Poucos segundos que os crentes miram ali, estão de frente à televisão olhando as cenas, as novelas, os jornais, todas essas coisas, os olhos se contaminam, contaminando em seguida todo o corpo. Agora a Bíblia fala em Mateus 24, 44, vigiai, pois, que Jesus voltará no momento em que nós não pensarmos. Imagine Jesus voltar na hora que o corpo do crente estiver todo tenebroso. Vai ficar com toda certeza para ser lançado no inferno com Satanás. Vamos em frente ao estudo que está bom. Marcos capítulo 9, versículo 47. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançados no lago de fogo. Quem faz eles ver a televisão, as cenas mais terríveis na televisão, não é os olhos? São os olhos. Eles ali contemplam, miram, se curvam e ficam ali como um ídolo, sentado, assistindo os programas da televisão. Agora, missionário, mesmo os evangélicos que andam pendurados na televisão, eles se escandalizam pelos horrores que ela transmite. Eles não querem tirá-la de dentro de casa, mas eles ficam horrorizados pelas coisas que ela passa. O sexo, a depravação, presenciam em todas as partes dela. E um simples comercial, as cenas de nudez aparecem.
O olho de qualquer irmão missionário é escandalizado por essas coisas. E o que Jesus está mandando fazer aqui? Lançar. Deixar de ver, né? Deixar de ver. Arrancar o olho fora. Espiritualmente deixar de ver, se apartar. E como que vai deixar de ver? E a prova é que estão enganados mesmo por Satanás, não é verdade? Estão enganados, missionário. Com a televisão, quando nós pregamos, eles ignoram isso. É verdade. Está caduco, já está velho. Cansado. É verdade. Não tem muito o que pregar, fica combatendo a televisão, né? Agora, Jesus está mandando lançar fora, isto é, lança o aparelho fora, espiritualmente, o olhar imundo, lança-o fora também, que a graça de Deus vai ser derramada. Ainda 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Agora eu pergunto, é lícito qualquer irmão possuir TV? Deus deixou livre-arbítrio ao homem, ele não vai condenar ninguém a nada. Só que agora surge outra pergunta. É lícito um crente salvo possuir televisão? Perante a Bíblia Sagrada não, porque ela não edifica. Aquilo que a Bíblia diz, tu não matas, mas adultera. Tu não roubas, mas mente. Isso, Romanos 2:21. Alguns tipos de pecado, mas comete outros. Né? E querem ficar encobrindo uma coisa com outra. Querem ficar imunes, né? Imunes. A Bíblia também fala, missionário, Tiago capítulo 3, versículo 12, que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce nem água salgada. E eles, o que há aí na maioria deles é isso, né? Principalmente na vida dos pastores. Isso. Ah, mas lá tem um programa evangélico, mas aquilo é para enganar. Imagine, 90% dos programas são imorais, de feitiçaria, de idolatrias, e está lá o crente no meio. A Bíblia fala, Êxodo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Aí está, irmão, me converti antes da televisão um pouquinho. Olha, irmãos, que não tinha nem 1% dos crimes que há hoje. Não existia nem 1 por 1000 de assaltos e roubo que há hoje. Nunca houve sequestro. Sequestro aprenderam também na televisão. No Brasil nunca tinha havido sequestro. Eu fiquei horrorizado quando houve o primeiro no Rio de Janeiro. Tudo isso a televisão que trouxe para o Brasil essas coisas horríveis que vêm destruindo o Brasil. É verdade, missionário. A televisão ensinou e ensina o crime. Porque através dos filmes, dos assassinatos, através dos programas do crime organizado, de filmes de curta-metragem ou longa-metragem, falando sobre crime, suspense, o senhor pode ver que os bandidos nos filmes nunca são punidos. Eles sempre se saem por bem, como Robin Hood rouba dos ricos para alimentar os pobres. Está numa boa, não há problema, ele sempre está por cima. Uma criança, ao ver cenas desse tipo, o que ela vai pensar? Poxa, eu posso roubar também, eu posso praticar crimes que não vai acontecer nada comigo. E sabe, missionário, qual foi o resultado dessas coisas? Vamos pegar o ano de 1998 e exemplificar. 1.476.508 casos de crimes no Brasil. Entre eles o furto, roubo e latrocínio. É incrível, né? Incrível, missionário. Olha, 1.476.508 casos de crimes no Brasil. Que ano foi mesmo? O ano de 1998. Imagine agora. É verdade. Já se passaram quantos anos? Mais de uma década. 11 anos. 11 anos passados. Então imagine agora, irmãos e ouvintes, se for fazer estatística, eles vão cansar de fazer estatística porque é horrores. Assusta mais a população quando eles fazem esses levantamentos. E a Bíblia missionária ensina totalmente diferente. A televisão ensinou e ensina o crime. A Bíblia instrui totalmente diferente. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. Que coisa linda, hein? A palavra de Deus, contra ela não há argumento. Paulo diz, essas mãos me serviram muito, que eu trabalhando assim, aprendi a fazer o que Jesus ordena.
que mais bem-aventurada coisa é darmos do que recebermos. Isso está em Atos 20 e 35, missionário. Verdade. A televisão ensinou e ensina o uso de drogas. Por quê? Por causa das novelas, os filmes sempre mostram envolvimento de pessoas no tráfico. O tempo que era do mundo, para ser, vamos dizer assim, mais elegante na televisão ou nas novelas, tinha que estar fumando, ensinando o povo a fumar. Está vendo? Para o testemunho pessoal do nosso missionário Davi Miranda. Ou tomando uísque, né? Está vendo, ouvintes? O ouvinte, preste atenção nesta palavra. Essas palavras são as palavras de Deus para tirá-lo da condenação. Porque hoje você tem tempo de ouvir. Um dia você procurará a porta estreita, Jesus falou, e não encontrará. Então busque-a hoje. Ouça essas palavras. O resultado, missionário. A televisão ensina as drogas. Qual foi o resultado ainda no ano de 1998? 51.527 casos de tráfico e porte de drogas em terras brasileiras. 51.527 casos de porte e tráfico de drogas. Que ano foi? 1998. Imagine, quantos anos se passaram, ouvintes? Mais de uma década. 11 anos. E veja, ouvintes, agora que foi fazer o levantamento, simplesmente o dobro. O dobro. E a palavra de Deus, ela ensina um homem totalmente diferente. A televisão ensina o uso de drogas. A Bíblia Sagrada ensina o homem não ter vício algum. Daniel capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel a Deus e não se achava nele vício algum e nem culpa alguma. Que lindo, hein? E Jesus diz que os viciados não têm parte com Deus nos céus. Não tem parte, missionário. Não tem parte na santa morada, na Nova Jerusalém. A televisão ensinou e continua ensinando o assassinato. Através dos filmes, através dos jornais. Esses jornais e esses filmes são expoentes de guerras, tiroteios e também do crime organizado. Qual foi o resultado da televisão falar de assassinatos e mostrar em jornais e através dos filmes? No ano de 1998, houve 51.220 casos de homicídios no nosso país. Coisa horrível, hein, ouvintes? Aí prestando atenção. 51.220 casos de homicídios no Brasil. Tudo através da televisão. Que ano foi aí mesmo? 98. Imagine, agora quantos? Seria pelo menos o dobro. O dobro. Que está acontecendo. Tem mais 150 mil, ou até mais, devido à criminalidade. E a Bíblia missionária, ela continua ensinando o povo diferente. Nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 44. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do eterno juízo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E Paulo diz mais, ele que assim está montando brasas sobre a cabeça. Sobre a cabeça, é verdade. 21, 25 de Provérbios também, e Romanos 12, são mesmas palavras sobre nós amarmos os nossos inimigos. Agora a televisão ensina diferente, olha aqui, 51 mil, missionário, casos, 51.220 casos de homicídio. Parece brincadeira. Há mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. Imagine agora. Agora, missionário, vamos fazer aqui uma advertência aos ouvintes. Isto serve de exemplo aos pais que colocaram a televisão em casa para assegurar os filhos a não percorrerem maus caminhos. Que hoje os pais estão colocando televisões em casa para o meu filho não se perder, porque a rua só ensina o que é má, as coisas más, as coisas malignas. Então colocou a televisão em casa para livrar o meu filho do mau caminho. Mas o mal não está na rua,
O mal está dentro da própria casa dele através da televisão. Pois os males aqui na rua dele é pouca. São Que a poucos. televisão recolhe os males de todas as ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo. É verdade, missionário. Todos os males do Brasil e do mundo estão presentes na televisão. Dentro da casa dos irmãos. E o diabo permanece nas habitações dos crentes e eles não estão percebendo. A ignorância. Olha lá o rapaz ignorante com o senhor ignorante. Mas é bom ser ignorante que assista o livro Aleluia. desses demônios, não é verdade? É verdade, missionário. E os cristãos devem ensinar os filhos totalmente diferente. Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 4. Criai os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Não na televisão, né? Agora, para nós encerrarmos, quero falar sobre os pastores antigos, os homens de Deus que lutaram pela palavra do Senhor em solo brasileiro. Eles condenaram, missionário, igualmente o Senhor, a televisão como um instrumento satânico lançado pelo diabo para segurar os crentes. A Bíblia diz, ouvintes, Provérbios capítulo 22, versículo 28, não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Esses limites são os ensinamentos sadios que nos afastaram do mundo e do pecado. Eles são revelados, missionário, na Bíblia Sagrada como tradições, porque nos impediram de andar desordenados, arraigando a nossa fé na graça e na obediência. O apóstolo Paulo, ele disse, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Aleluia. Quais são as tradições? São estas que os pastores sábios, experientes, que andaram com a vida na palavra, deixaram para nós. Vamos ouvir. Por exemplo, o pastor Eduardo Modesto, ele disse, o Salmo 101, versículo 3, proíbe fortemente a televisão. Uma irmã me contou que teve uma experiência negativa com a televisão. O pastor Enoque Mogardo, ele disse, eu tive experiências horríveis com a televisão. Todos que possuem esse aparelho devem desfazer-se dele. O pastor José Pimentel de Carvalho expressou,